E aí pessoal, bem-vindo ao Descomputando. Continuando o assunto de funções da biblioteca CString ou string.h, hoje nós vamos comentar rapidamente sobre como comparar palavras ou frases, tá? Isso é realizado através aqui da função strcmp ou string compare, certo? Essa função recebe como argumento duas palavras, ok? Então é sempre uma comparação de duas palavras. Se você quiser comparar mais de duas palavras, você vai ter que fazer isso aos pares, certo? Vamos já para o Code Blocks para não ficar muito extenso o vídeo. Vou mudar para o Code Blocks. Primeiro passo: se eu estou manipulando vetores de caracteres, eu preciso incluir a biblioteca CString, certo? Beleza. O exemplo aqui, eu vou ter duas palavras, criar as variáveis aqui, palavra 1 e a palavra 2. Essas palavras podem ter até 20 caracteres. Vou pedir para o usuário informar essas palavras. E eu quero saber se elas são ou não iguais. Como é que eu faço isso? Simples. Eu utilizo a função strcmp. Essa função, como eu disse anteriormente, ela recebe duas palavras como argumento, certo? Então aqui eu vou passar a palavra 1, palavra 2. Porém, essa função sempre me retorna um valor, tá? Esse valor eu vou armazenar em uma outra variável, uma variável inteira, porque o retorno do valor que essa função aqui me devolve, ela é zero ou maior que zero ou menor que zero, beleza? Então eu vou colocar aqui um int r, r vai receber a chamada dessa função, tá? E aí eu vou exibir r na tela. O retorno da função é end_l. Vou executar esse carinha. Ele está aguardando eu digitar a primeira frase. Eu vou digitar livro. Vou digitar a segunda frase, caderno. E o meu retorno aqui foi de 9. Por que 9? Significa que a palavra livro é diferente de caderno, obviamente, tá? E a letra L está 9 posições à frente da letra C, tá? Se comparado aqui letra a letra. Mas e se eu digitar aqui uma palavra igual, por exemplo, caderno e caderno? Saca só a diferença. O retorno da minha função é zero. Então, se eu tenho um retorno da minha função sendo zero, significa que as duas palavras são iguais. Se eu digitar caderno e livro, eu tenho aqui um retorno de menos 9. Significa que a letra C vem 9 posições antes da letra L, tá? Sempre baseado na ordem alfabética. Então, a principal ideia da strcmp é descobrir se uma palavra é igual a outra. Como eu já testei aqui e vi quando as palavras são iguais e o retorno é zero, eu posso fazer o seguinte: criar uma condição aqui, que se R for igual a zero, eu imprimo na tela as palavras são idênticas. Se não, as palavras são diferentes, certo? Dou um F9, estou aqui aguardando as minhas palavras, eu digitei ABC e digitei CBA. As palavras são diferentes, então o meu retorno aqui funcionou corretamente e é assim que eu trabalho com comparação de palavras. Cola aqui no meu Paint só para você dar uma olhada no fluxo de informações, como é que funciona. Então, ó, eu tenho aqui uma variável comp do tipo inteira, porque ele vai guardar o retorno da minha função. Comp recebe, então aqui ó, comp igual a recebe a chamada da minha função, que eu estou acabando de circular aqui. Essa minha função tem como argumento duas palavras, certo? A chamada acontece sempre do lado direito do sinal de atribuição, do sinal de igual. Essa chamada vai lá para a biblioteca CString, passando as duas palavras que eu joguei para a função. Essa função vai lá no CString e executa, compara
e me dá um retorno. Esse retorno é um retorno inteiro, certo? Esse retorno pode ser 0 se elas forem iguais, maior que 0 se a primeira palavra passada aqui no argumento, tá, vier depois da segunda, sempre considerando a ordem alfabética, ou menor que 0 se a primeira palavra vier antes da segunda, sempre em ordem alfabética. Esse retorno aqui volta para cá, certo? Toda a chamada da minha função é substituída pelos valores aqui de retorno, 0 maior que 0 ou menor que 0, e isso então é atribuído para a minha variável comp. Simples assim, esse é o fluxo de informação, essa minha chamada de função é substituída pelo valor de retorno. Ok? Vou ficando por aqui, até uma próxima. Valeu!